Olá, essa é a nossa terceira aula de cálculo diferencial integral 1. Ainda falando de limites, aqui nós vamos ver como calcular alguns limites aplicando simplesmente regras que provêm da definição de limite, mas aqui a gente vai direto para essas aplicações. E a primeira das regras ela é muito simples, né? Diz aqui que o limite de uma constante, seja qual for o valor aqui para o qual o x tenda, né, é a própria constante. Então, por exemplo, limite de 10 é 10, não tem x aqui, é constante. Então é o próprio valor. Ah, o x está tendendo a menos 2, isso não faz diferença alguma nesse caso. O x pode tender a zero, a infinito. Como aqui, ó, limite de x, né, ou melhor, limite de menos 2/3 com x tendendo a zero. Tá? É o próprio menos 2/3. Não há o que se resolver aqui, a não ser repetir ali a constante. Ok? A segunda propriedade também ela é uma propriedade simples. Se você tiver uma função polinomial, o que é uma função polinomial? É uma função f de x que você consegue escrever na forma anx elevado a n mais an menos 1, x elevado a n menos 1, quer dizer, você vai diminuindo o grau aqui, né, uma constante vezes o x elevado a qualquer valor, tá? Mais uma certa constante c, vai diminuindo o grau até chegar no grau zero. São as funções, por exemplo, de primeiro grau, as funções de segundo grau, de terceiro, e assim por diante. Se a função ela é polinomial, o limite dessa função para x tendendo a um certo número a é o valor da função para x igual a. Ou seja, você simplesmente substitui o x pelo valor que está indicado aqui no limite. Você faz essa substituição porque a função polinomial ela é contínua para qualquer valor de x, então não há interrupção nessa função. Como aqui, por exemplo, olha aí, limite de menos 5x mais 4, a nossa f de x é uma função aqui de primeiro grau. Para x tendendo a menos 1, então você vai simplesmente copiar a função, substituindo o x pelo menos 1. Fica 5 que multiplica menos 1 mais 4, menos 5 por menos 1 dá 5 positivo, 5 mais 4 igual a 9. Está aí o resultado. Como aqui uma função de segundo grau, com x tendendo a zero, você vai substituir o x por zero. Então, uma substituição direta, e aí você calcula o valor resultante. Aqui 0 ao quadrado é zero, menos 4 vezes 0 é zero, mais 2, portanto, esse limite é igual a 2. Ok? Duas regras bem fáceis, bem tranquilas. Depois a gente vai ver alguns exemplos juntando essas regras todas, tá? E nós vamos ter mais adiante uma aula só com exercícios. Agora eu agrupei aqui, né, 5 regras que também podem, num primeiro olhar aqui, parecer complicadas, mas não são não. E elas estão agrupadas porque para todas elas eu tenho que considerar que o limite de uma função f de x para x tendendo a e da função g de x para x também tendendo a, elas existem, elas têm que existir. A gente já viu que limite, lá na primeira aula, né, ele só vai existir se os limites laterais coincidirem para aquele valor específico a. E aqui eu vou considerar também, para as duas últimas regras, que c, quando aparecer o c aí, é uma constante. O que diz a terceira regra? O limite com x tendendo a da f de x mais ou menos, tanto faz aqui, uma g de x, é igual a soma dos limites, ou seja, o limite da soma de termos é a soma dos limites desses termos. Isso significa que eu posso separar esses limites, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um limite, aqui eu não vou resolver por inteiro, não, mas só para indicar um limite, com x tendendo a qualquer valor aqui, de x ao quadrado mais o cosseno de x. Essa não é uma função polinomial, tá? Com x tendendo a zero, por exemplo. Eu posso separar isso, né, em limite de x ao quadrado, com x tendendo a zero, tá, mais o limite do cosseno de x com o x tendendo a zero. Perceba que eu separei, né, o limite da soma
de x ao quadrado com o cosseno, eu separei, né, numa soma de dois limites, o limite do x ao quadrado mais o limite do cosseno. Aí a gente calcula cada um deles. Bom, isso daqui, na verdade, me diz que eu posso, já que eu posso separar a soma, né, o limite da soma, numa soma de limites, eu posso fazer direto. Né? Por que não aqui já efetuar a substituição, como a gente fez na regra anterior? Fica 0 ao quadrado mais o cosseno de 0. 0 ao quadrado é 0. Né? O cosseno de 0 é 1, então o resultado disso é 1. Se você fizer o cálculo separado, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. E você, por fim, vai somar. Ok? Então, quando aparecer a soma de termos ou subtração também, você pode resolver direto, porque essa propriedade garante isso. Tá ok? Mostrei para esse exemplo, agora eu vou para essa terceira regra, agora eu vou passar um pouquinho mais direto aqui, a gente vai aplicar isso em exemplos daqui a pouco, né? Eu vou passar mais direto porque, olha aí, o que eu troquei agora, a soma ou subtração, pela multiplicação. Então, se eu tiver uma multiplicação de duas funções e quero calcular o limite dessa multiplicação, eu calculo separados os limites. O limite da f de x está aqui, o resultado eu multiplico pelo limite da g de x. A mesma coisa que aconteceu aqui. Se fosse x ao quadrado vezes o cosseno de x, né, eu faria separadamente como eu indiquei aqui. Vamos ver mais esse exemplo. Olha aqui, ó. Se fosse uma situação assim, limite de x ao quadrado que multiplica o cosseno de x. Eu posso fazer de que forma? A regra diz que eu posso separar em dois limites, né, que seria o limite do x ao quadrado vezes o limite do cosseno de x. Um pouquinho apertado aqui, mas só para indicar aqui o que pode ser feito. Então eu vou calcular o limite de x ao quadrado, limite de x ao quadrado com x tendendo a zero é 0 ao quadrado, que é 0. E vou multiplicar pelo limite do cosseno de x, quando x tende a zero, cosseno de 0 é igual a 1. Portanto, aqui o resultado é 0. Então eu poderia ter feito direto, né? Substituído aqui por 0 e aqui por 0 e feito de uma vez só, sem ter que necessariamente separar nessa multiplicação. Ok? Bom, e aí vale para divisão, é o que diz a quinta propriedade aqui, né? Vale também quando você tem uma constante multiplicando uma função, você pode tirar essa constante do limite, tá? Calcular o limite só da função, e vale também quando você vai calcular o limite de uma função elevada a um certo expoente. Você pode calcular o limite da função e depois o resultado elevar a esse expoente. Vamos lá, vamos ver exemplos aqui para essas propriedades. Olha aqui, exemplo 5. Limite de 1 mais x menos o cosseno de x. Eu posso escrever de forma detalhada, vou fazer isso aqui nesse primeiro, né, aplicando a primeira, ou melhor, a terceira regra, né, é o limite de 1 mais o limite de x, tá, menos o limite do cosseno de x. Mais ou menos parecido com o que a gente fez agora há pouco, né? Tá tudo isso com x tendendo a zero. Todos esses limites com x tendendo a zero. Quer dizer, não há necessidade de você fazer essa etapa aqui da resolução. Porque ela me diz que você pode calcular o limite do 1, depois o limite do x, o limite do cosseno e fazer essa soma e subtração que aparecem aqui. Tá ok? Então, limite de 1, limite de constante, primeira regra. Limite de 1 é 1. Limite de x com x tendendo a zero, função polinomial, x elevado a 1, né? Fica 0 elevado a 1, que é 0. Menos o limite do cosseno de x. Você pode fazer a substituição aqui. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, menos 1. 1 mais 0 menos 1, o resultado é 0. Perfeito? Olha aqui o sexto exemplo, limite do logaritmo de x, tá? E o log de x, quando x tende a 1, ou para x igual a 1, ele é definido, né? Então, essa função log de x é contínua nesse ponto x igual a 1, e nós vamos mais adiante falar de forma mais detalhada sobre continuidade de função. A gente pode aqui escrever isso daqui como sendo o limite do log de x sobre 5. Uma divisão de funções. Pode ser, mas isso daqui eu poderia reescrever, olha aqui, ó, como limite com x tendendo a 1
do que? Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1/5. Então ficaria 1/5 do log de x. E nós vimos na penúltima das propriedades, vou até voltar aqui, olha aqui, ó, sexta propriedade, né? Que o limite de uma constante vezes a função fica a constante vezes o limite da função. Então eu posso aqui, olha, nesse caso, né, fica 1/5 que multiplica o log de x, eu posso tirar a constante do cálculo e calcular o limite do log de x quando o x tende a 1. Ok? Então vai ficar 1/5 que multiplica. Aí eu substituo log de 1, logaritmo de 1. Que número? Aqui quando não tem nada, a base é 10, vamos lembrar disso. Tá? Log simplesmente é log decimal. Tá? Que número que eu vou elevar o 10 para dar 1? Elevado a 0. 10 elevado a 0 é que vai dar 1. Então eu posso colocar 0 aqui, 1/5 que multiplica 0, o resultado é 0. Olha, aqui também eu apliquei de forma detalhada, eu tirei a constante do cálculo do limite, né, coloquei para fora do limite, mas quando acontecer isso, você pode fazer de forma direta. Perceba aqui que se eu já substituísse o x por 1, né, eu teria aqui o log de 1 sobre 5. O log de 1, como vimos, é 0. Divide por 5, 0 dividido por 5 vai dar 0. Tá ok? Aqui eu pulei uma etapa em que eu vou substituir o x por 1. Ok? Aqui eu deixei indicado como o limite do log. Agora, limite de seno de x sobre x mais 1. Diz aqui a propriedade, acho que número 5, vamos lá, isso, olha aí, ó, propriedade 5, que quando eu tenho um quociente entre funções, eu posso calcular separadamente esses limites. Então fica o limite do seno de x, com x tendendo a 0, sobre o limite de x mais 1, com x tendendo a 0 também. Aí eu calculo separadamente. O limite do seno de x, vou substituir, fica seno de 0, seno de 0. Eu vou até deixar indicado na descrição aqui desse vídeo uma playlist, aliás tem duas, com a parte de revisão de funções trigonométricas. Se você não se lembra aí como lidar com seno, cosseno, o que é importante para a compreensão de vários assuntos aqui dentro do cálculo diferencial integral. Então vai ficar o seno do 0, substituo o x por 0, sobre, aqui embaixo também substituo o x por 0, vai dar 0 mais 1. O seno de 0 é 0. Sobre 0 mais 1, que é igual a 1. 0 dividido por 1, também igual a 0. Oitavo exemplo, agora nós temos aqui uma função polinomial, mas ela, entre parênteses, né? Mas ela está elevada à quarta potência. Então essa função f de x, considerando tudo aqui, não é polinomial. Tá uma função potência. Mas temos uma das regras aqui, vamos voltar, olha aqui, ó, essa penúltima aqui, desculpa, a última aqui, em que nós temos exatamente uma f de x elevada a uma certa constante c. O que que você faz? Calcula o limite da f de x, seja qual for a função, né? E depois você eleva a c. É o que a gente vai fazer aqui. Olha aí, ó. Esse limite pode ser reescrito da seguinte forma, entre colchete limite com x tendendo a menos 1, tá? Da expressão x ao quadrado menos x mais 1, esse limite, depois de calculado, eu elevo a 4. Se você parar para olhar aqui, você vai perceber que, na verdade, quando isso ocorrer, você pode fazer diretamente substituindo o x, né, pelo valor indicado aqui, no caso, menos 1. Se essa f de x aqui, né, ela for contínua, no caso aqui polinomial, você sabe que vai ser contínua para aquele valor indicado aqui, no caso, menos 1. Ok? Resolvendo esse limite, você vai ter o que aqui? Olha lá, limite de x ao quadrado com x tendendo a menos 1 é menos 1 ao quadrado. Tá? Menos o x, você coloca menos 1 no lugar do x, mais 1. O que der aqui você vai elevar à quarta potência. Menos 1 ao quadrado é 1, menos o menos 1 também dá mais 1 aqui, tá? Mais 1 que já tem ali.
então vai ficar 3 elevado à quarta potência, 3 elevado a 4, resultado 81, ok? Bom, o que acontece agora aqui que eu tenho uma raiz quadrada? No caso de raiz, vamos lembrar uma propriedade, né, de potências e de raízes que diz o seguinte: quando você tem lá um certo número p, a raiz quadrada de p, raiz quadrada não, uma raiz de um índice m qualquer, né, e o p elevado a n, você pode reescrever isso na forma de potência fazendo p elevado a n sobre m. Ok? Então, no caso aqui, raiz quadrada, quando não tem nada aqui, é 2. O radicando aqui, né, tá elevado, é como se tivesse elevado a 1, está elevado a 1. Né? Então, eu posso reescrever isso tudo como sendo o limite com x tendendo a 2 do que? Dessa expressão toda, menos o x ao cubo sobre 3, mais o x sobre 2, mais meio, tudo isso elevado a meio. Olha aí a semelhança com a de cima, né? Como é que você resolve isso daqui? Simplesmente calculando o limite dessa expressão aqui no interior, dos parênteses, que é a parte interna à raiz, é o radicando, tá? E depois eleva a meio. Aqui só tem uma observação, cuidado, uma diferença em relação aqui a elevar a 4 e elevar a meio, que é a raiz quadrada. Então, se for raiz quadrada, raiz quarta e tudo mais, ou qualquer outro índice par, é preciso verificar se substituindo, né, o x pelo valor indicado, se essa expressão não vai ser negativa, porque vamos lembrar que não existe raiz quadrada de número negativo no campo real, ok? E nem raiz quarta, e nem raiz sexta, ou de forma geral, raiz de índice par. Tá? Bom, eu vou agora até apagar essa parte, bom, vou deixar aí, não tem problema não. É que você vai perceber que depois eu vou voltar para a raiz. Então você pode fazer direto, não precisa fazer essa passagem que eu fiz. Aqui foi só para mostrar a propriedade. Já que a propriedade é válida, eu posso fazer de uma maneira mais direta e já vou fazer. Então vou substituir aqui o x por 2, vai ficar menos o 2 elevado ao cubo sobre 3, ok? Mais o 2 ao quadrado, mais meio. Tudo isso elevado a meio. Tá? O que eu falei em apagar aqui é que depois eu vou fazer o quê? Né? Pegar toda essa expressão e elevar a meio, é o que diz a propriedade aqui. Então já estou fazendo isso aqui, elevando a meio, a gente volta para raiz quadrada no final das contas. Agora fazer essas contas. 2 ao cubo é 8, então vai ficar menos 8 sobre 3, mais 2 ao quadrado é 4, mais meio. Tudo isso elevado a 1 meio. Bom, aqui calcular o MMC de 3, 1 e 2, que é 6, né? Então, já vamos colocar tudo sobre 6. 6 por 3 vai dar 2, multiplica por 8 dá 16, então menos 16. 6 por 1 dá 6, por 4 dá 24. Então, mais 24. 6 por 2 dá 3, multiplica por 1, vai dar 3. Tá, ok? Tudo isso, vamos lembrar, elevado a meio. Agora, aqui, menos 16 mais 24 dá 8. 8 mais 3 vai dar 11. 11 sobre 6 elevado a meio. Tá? Voltando para a raiz, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 11 sextos, de 11 sobre 6. Perfeito? Mas eu não posso então fazer direto, substituir já direto aqui? Pode, não há necessidade dessa passagem, né, de escrever a raiz na forma de potência. Eu fiz isso para mostrar que eu posso aqui aplicar a propriedade da potência, o limite de uma potência. Tá? E aí, podendo aplicar, pude fazer esse meu desenvolvimento. Mas aqui a gente já sabe, então, que se pode se aplicar essa propriedade de potência, por que não manter na forma de raiz e resolver já dentro da raiz? O que eu quero dizer aqui é já fazer a substituição direta do x pelo 2 e efetuar os cálculos. Você praticamente já vem para cá, né, para essa parte aqui. Ok? Bom, é isso aí, nem todo limite a gente consegue calcular aplicando essas propriedades básicas, né? Geralmente fazendo a substituição.
Há muitas situações em que você não vai conseguir substituir porque aquela função não está definida para aquele determinado valor. E aí, o que fazer? Então, próxima aula a gente vai trabalhar alguns teoremas, algumas técnicas para lidar com situações como essas. E também, mais adiante, vamos falar dos limites no infinito e os limites com x tendendo ao infinito. Até lá!